boa tarde, boa quarta-feira, são 15h30, hora de abrirmos as portas do consultório. Hoje falamos sobre doenças congénitas ao nível do metabolismo. Vamos falar sobre uma patologia bastante rara, mas que interessa saber um pouco mais sobre ela. Vamos também ter a oportunidade, uma das doenças do momento porque se fala muito dela, a doença do caso da bebé Matilde, que é a atrofia muscular espinhal. Vamos falar sobre esta patologia, esclarecer dúvidas, porque é um tema que tem andado envolto em várias polémicas e que interessa, sobretudo, esclarecer. Portanto, vamos falar sobre atrofia muscular espinhal na segunda parte. Na terceira parte do consultório falamos sobre ansiedade no desporto. Vai poder também tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de psicologia. 225-083-204 é o número para o qual pode começar já a ligar. Fica inscrito na nossa lista de chamadas e pode então habilitar-se a entrar em direto nessa terceira parte para tirar a sua dúvida à nossa especialista no caso. Também vai poder deixar dúvidas ou comentários por escrito, isso sempre em consultorioportocanal.pt. Cumprimentar a nossa primeira convidada desta tarde, doutora Anabela Bandeira, pediatra dedicada aqui às doenças hereditárias do metabolismo, não é? Muito boa tarde, doutora Anabela, também uma estreante aqui no consultório. Sim, boa tarde. Vamos falar sobre doença congénita da glicosilação, não é? Sim. Tem alguma coisa a ver com a glicose, não é? Nem por isso. Nem por isso. É que isto é o que primeiro a pessoa pensa, não é? Quando lê este nome. Mas não, é algo muito diferente e raro. Sim, há muitas doenças hereditárias do metabolismo associadas à glicose, mas esta não é bem assim. As doenças, os defeitos congénitos da glicosilação envolvem um grupo de doenças genéticas raras, portanto, cuja prevalência na Europa é de 1 para 20 mil, mas com uma tendência a aumentar, que foram descritas pela primeira vez pelo professor Jacker em 1980, portanto, é um grupo de doenças muito nova, muito recente, e, portanto, inicialmente foram descritas 1, 2, 3 grupos de doentes e, neste momento, temos 133 tipos de doenças diferentes, portanto, é um grupo que está em franca expansão. O que acontece neste grupo de doenças é algo muito engraçado, em que as nossas proteínas são glicosiladas, ou seja, elas recebem um radical de açúcar para serem funcionais. Portanto, quase como se fosse o clique que lhes dissesse: tu és esta proteína, vais fazer isto, tu vais fazer aquilo, e é isso que lhe dá a funcionalidade. Ora, nestas doenças, que é um erro inato do metabolismo, estas proteínas, que são as glicoproteínas ou os glicolípidos, estão ou não estão presentes, ou não estão bem, ou estão mal glicosiladas, estão mal açucaradas. O açúcar que elas têm não está bem, pronto, ou está a mais, ou está a menos, ou está deficiente, e, portanto, há uma disfuncionalidade, não é? Ao contrário de alguns erros inatos do metabolismo em que nos falta uma proteína que não funciona, e, portanto, temos um déficit de uma enzima, neste caso há uma disfuncionalidade da proteína. Portanto, é algo muito raro, lá está. Em Portugal estamos a falar mais ou menos de que números? Não tenho assim grande ideia, mas talvez 200 ou mais doentes, porque é um grupo em franca expansão, não é? Porquê é que acha que esta doença se está a expandir em vez de regredir? Não, ela já existia, não é? Descrita é que exatamente. só na década de 80. O diagnóstico é cada vez... A possibilidade que nós temos para diagnosticar é que é cada vez maior. Portanto, ela já existia, sempre existiu, obviamente, não é? Agora, a possibilidade de fazermos o diagnóstico e de percebermos o que é que se está a passar é que foi a grande novidade. Uma grande novidade, exatamente. Então, desde como a primeira que é feito descrição. o diagnóstico? O diagnóstico é difícil porque estamos a falar de uma doença que é multissistémica, portanto, é uma doença que atinge vários órgãos, aparelhos e sistemas, não é? Portanto, tem atingimento do coração, do fígado. Pois, porque estamos a falar ao nível metabólico, portanto vai atingir mais do que um órgão. Exatamente, não é? Portanto são doenças multissistémicas com um atingimento também preferencial neurológico, portanto do sistema nervoso central, e portanto é preciso pensar nela, numa criança, não é? Eu sou pediatra, também surge nos adultos, mas mais na criança, uma criança que se apresenta com múltiplos sintomas, não é? Por exemplo, vamos dar a forma mais frequente... Nas crianças quais são, assim, os principais sintomas? A forma mais frequente, vamos pensar, embora existam agora 133 casos descritos, a forma mais frequente é o PMM2-CDG,
que se apresenta uma criança que nasce pequenina, que não aumenta de peso, que tem um atraso, portanto já não se está a desenvolver como seria de esperar. Depois tem uma característica que é uma deposição anormal da gordura, como se fizesse glóbulozinhos de gordura pelo corpinho todo. Tem muitas vezes um atingimento oftalmológico, que é um estrabismo. Tem, a nível da ressonância cerebral, uma atrofia do cerebelo. Tem muitas vezes atingimento hepático. Um atingimento cardíaco também pode ser muito grave. Portanto, Mas juntando isso, isto tudo... Sim. É que mas assim, visível é só mesmo ao nível do crescimento, exatamente, não é? Portanto, nós temos que olhar para a criança e saber que existe este grupo de doenças para pensar nela e diagnosticar. Nesta porque, hipótese. exatamente. O diagnóstico é difícil, tem um marcador específico que é a focagem isolética da transferrina, portanto, que é um marcador que temos que pedir especificamente, porque senão não chegaremos ao diagnóstico, e que mesmo assim este marcador só está presente em 60% dos doentes. Portanto, há um 40% dos doentes que até podem ter um defeito congénito da glicosilação, mas que o marcador é negativo. E, portanto, muitas vezes o médico desiste de investigar nesta área, quando de facto a criança até pode ter um defeito congénito da glicosilação, mas o diagnóstico vai ser difícil de ser feito. Portanto, há aqui um caráter hereditário? Sim, portanto, a grande maioria destas doenças são autossómicas recessivas, ou seja, é preciso a mãe ter um pequeno defeito num gene e o pai também para se manifestar na criança, mas algumas são autossómicas dominantes e algumas são ligadas ao X. Portanto, mais uma dificuldade para o diagnóstico destas doenças. Portanto, é muito complicado. Este marcador de que falava é feito numas análises sanguíneas? Não, este marcador é um marcador muito específico, portanto, acho que o mais importante é qualquer médico, seja medicina geral e familiar, seja um pediatra, orientar sempre para um centro suspeitando ou imaginando que se passa alguma coisa com uma criança que tem uma doença que se manifesta multissistemicamente, é orientar para um centro de referência, neste caso pensando numa doença do metabolismo, orientar para um centro de referência de doenças metabólicas ou, havendo atingimento neurológico, até orientar para um centro com neurologia. Porque o pedido é um pedido muito específico, é feito pela doutora Dulce Queilas no IGM, no Instituto de Genética Médica Jacinto Magalhães, portanto tem que ser um pedido muito específico, porque senão não vamos conseguir chegar ao diagnóstico. Portanto, lá está, isto tudo depois também leva algum tempo, não é? Na prática, Sim. depois da Sim. real, isto acaba por ser um bocadinho mais lento do que outro tipo de diagnósticos, exatamente. Não é? Porquê é que é importante a pediatria aqui estar muito atenta e haver um diagnóstico o mais precoce possível? É assim, neste grupo de doenças, o diagnóstico precoce é sempre importante em todas as doenças. Claro. Neste grupo de doenças, de facto, nós temos muito a oferecer a doentes, temos sempre muito a oferecer a todos os doentes e a todas as crianças, mas não existe nenhum tratamento curativo neste momento. Existem algumas, portanto, uma vez que há um déficit de açúcares, o que nós damos são açúcares. Parece assim uma forma estranha de tratar uma doença, mas é assim. Por exemplo, que eu lhe perguntava pela glicose. Pela glicose. Por exemplo, podemos dar manose num determinado tipo de doenças, não é? Podemos dar galactose noutro tipo, porque eles são muitos, e ajudamos um bocadinho a criança. Em alguns casos até ajudamos muito, mas não é um tratamento curativo, não é? Portanto, o nosso tratamento é muito sintomático, é muito preventivo, é muito de estar atento, saber quais são as consequências, o que é que pode surgir, estar atento e ajudar e tratar. Fazer um diagnóstico numa criança que tem uma doença multissistémica é sempre muito importante, porque isto causa muita ansiedade, não é? Saber que temos uma criança... Imagino que sim, estamos a falar de uma criança a desenvolver-se. Exatamente. Os pais podem não estar preparados, Exatamente. porque também é uma doença muito rara, não é? E depois precisam ali de um período de adaptação, mas também não se pode perder muito tempo, não é? Exatamente. Porque... à medida que a doença vai avançando e progredindo, os sintomas também, não é? Exatamente. E depois, imagino que algumas não é das lesões, mas das complicações que possam surgir, depois já não possam andar para trás. Sim, como em qualquer, isso, não é? como em qualquer doença, sim. Qualquer criança com uma doença com atingimento multissistémico vai obrigatoriamente levar a uma investigação clínica, não é? Se rapidamente alguém pensar neste grupo de doenças ou até conseguir fazer o diagnóstico, terminamos um bocadinho essa investigação. Vamos continuar a ajudar esta criança, esta família, a apoiá-la psicologicamente, mas o diagnóstico está feito. Isto permite uma coisa muito importante, que é o aconselhamento genético, e permite a este casal ter outros filhos ou os familiares saber exatamente o que se passa, que é muito importante, e permite parar um bocadinho a investigação, que também é muito importante. E então, como é que é
dar este diagnóstico que, ainda por cima, em algumas coisas não tem toda a informação, não é? Deve ser muito complicado esta fase do diagnóstico, não é? É muito complicado, depois não é uma doença muito conhecida, portanto nós começamos a falar, é um defeito congénito da glicosilação, nunca ouvi falar, não é? É a primeira reação Não deve dos ser pais. por um lado não deve ser grave, ou pensam, não é grave porque nunca ouvi falar, ou então é muito grave porque eu nunca ouvi falar. Exatamente, pronto. Este grupo de doentes acaba por ter uma pequena vantagem, grande vantagem, é que tem uma Associação Portuguesa dos Doentes com CDG, que foi implementado e criado por uma colega médica que tem um familiar com um defeito congénito de glicosilação, que é a doutora Vanessa Ferreira, que acaba por ser uma mais-valia para estes doentes, porque rapidamente quando nós damos o diagnóstico a uma família, mas dizemos, olha, está aqui uma associação que vos ajuda, que tem pessoas que conhecem estes doentes, conhecem estas doenças, que estão motivadas para facilitar o diagnóstico, ensinar os médicos, não é? Divulgar. Estão muito motivadas para a investigação e para o tratamento, para o apoio. Eles sentem-se muito bem, sentem-se muito bem acompanhados. Haver sempre uma associação para as doenças, não é? E para os pacientes é sempre muito importante, não é? Temos-nos apercebido aqui também no programa ao longo deste tempo todo, com várias, mesmo que as doenças sejam mais comuns ou menos comuns, é sempre bom. Quando são mais raras, ainda ontem tivemos aqui o caso de uma dessas patologias mais raras, a verdade é que acaba por se aglutinar, porque as pessoas acabam por se isolar um bocadinho, porque são poucos os casos, e assim é uma forma de aglutinar as pessoas, informação, etc, não é? Sim, há sempre uma partilha de experiências de uma mãe, de alguém, minha filha já passou por isto, há sempre uma partilha de informação e não há aquele isolamento de ter uma doença rara, não saber muito, não saber quase nada e ter aqui um apoio. Portanto, já sabem, há uma associação relativamente a esta doença, o que é sempre importante. Perguntar-lhe também, em relação a população de risco, aqui não há grande diferença entre homens e mulheres, não é? Portanto, aqui não se trata disso, pode acontecer em ambos os géneros. Exatamente. De igual forma, não é? Exatamente. Mas como dizia há bocado que tinha a ver com o X, às vezes podia eu ter lido errado. Não. Mas a grande maioria delas são autossómicas recessivas, embora há formas... O aparecimento e a descrição de cada vez mais formas de defeitos congénitos da glicosilação é assim absolutamente estrondosa, não é? Estamos a falar de uma primeira descrição em 1980 e estamos agora a falar de 133 tipos diferentes. Portanto, o crescimento deste grupo de patologias, do seu conhecimento da fisiopatologia da doença é estrondosa. Portanto, sabemos que neste momento a genética associada a este grupo de doenças pode variar das três formas, não é? Autossómica recessiva, autossómica dominante a alguns tipos e algumas até ligadas ao X. Portanto, não consigo definir nenhum grupo específico, nem nenhum grupo de risco. Muito bem. Agora, ao nível das terapêuticas, disse-me que podiam introduzir a glicose ou semelhantes para tentar ativar ali a função, restaurar a função normal. Há alguns casos em que isso não é possível? Há muitos casos, portanto, nós estamos a falar cerca de 2, 3 casos em que foram tentados então a suplementação com os açúcares, pronto, nomeadamente no antigo, o PMI de CDG, que era o CDG tipo 1B, a nomenclatura deste tipo de doenças, quando são estas doenças recentes, nós começamos por classificá-las de acordo com a focagem isolética da transferrina em tipo 1 ou tipo 2 e depois dentro do tipo 1 e tipo 2 em A, B, C. Pronto, neste momento, com a descoberta de tantos subtipos, ficava muito confuso. Então a classificação mudou, a nomenclatura mudou e neste momento classificamos o gene e depois dizemos que é um CDG. Portanto, algumas pessoas ainda falam em CDG tipo 1B, que será o tal que tem o tratamento com a manose. Suplementamos o doente com a manose e temos alguma melhoria clínica, nomeadamente na melhoria estes doentes têm uma enteropatia, portanto têm muitas diarreias muito complicadas e essa sintomatologia melhora muito com a suplementação com a manose. Há outros tipos em que melhoram com a suplementação com galactose. Portanto, o que damos é o monossacarídeo que eles estão a precisar. Mas não é um tratamento curativo, ou seja, não estamos a curar, não estamos a tratar definitivamente. A raiz do problema e de forma efetiva vai continuar. Todos os outros 130 grupos, nomeadamente o mais frequente, que é o PMM2-CDG, que é o CDG tipo 1A. Nem sequer existe nenhum tratamento curativo, exatamente. Portanto, o tratamento é sintomático.
Ao nível dos sintomas, o que é frequente fazerem? Vamos para melhorar a qualidade de vida destes pacientes? Muito, não é? Nós, em termos de sintomatologia, neste momento na medicina temos muito a oferecer, não é? Por exemplo, neurologicamente, o que é Pronto. que acaba por acontecer mais frequentemente? Portanto, eles têm quase todos um atraso do desenvolvimento psicomotor, portanto, temos sempre uma série de terapias para estimular, não é? As terapias ocupacionais, a fisioterapia, a terapia da fala, todas as terapias que podemos ajudar para estimular, de alguma forma, aquela criança a desenvolver de forma mais saudável, não é? Em termos de suplementação, do crescimento, da alimentação. Ia fazer-lhe essa questão, que era, ao nível da alimentação, se há algum alimento ou algum grupo de alimentos que seja importante também para agir aí contra esse déficit, vamos dizer assim, funcionar? Não há nenhum grupo específico para melhorarmos, mas conseguimos sempre, com o apoio muitas vezes até dos colegas da nutrição, melhorar ou ajustar o aporte nutricional de maneira em que eles tenham uma melhor evolução ponderal, ou seja, não tenham um peso tão baixo e que tenham um melhor crescimento. Portanto, sendo que aqui ao nível neurológico, depois acaba por afetar outras áreas, não é? Sim. Portanto, será se calhar o mais importante, não direi, mas é muito importante combater esse atraso neurológico, muito, não é? muito Que é para importante. outras áreas não sofrerem Sim. de seguida, não é? Nomeadamente ao nível motor. Sim, sim, eles acabam sempre por ter algum atraso motor, não é? Um atraso do desenvolvimento motor. E acabam muitas vezes por não, por exemplo, ao nível escolar, conseguem acompanhar? Não, têm muitas dificuldades escolares. Fenotipicamente, estes doentes têm uma variabilidade muito grande. Portanto, mesmo se considerarmos a forma mais frequente, que é o CDG tipo 1A, o tal que eu falava na classificação antiga, o PMM2-CDG, nós podemos ter formas tão graves, em que estes doentes acabam por falecer no primeiro ano de vida. Portanto, são formas gravíssimas em que o atingimento multissistémico, orgânico, neurológico é tão grave e a cardíaco, principalmente também, eles acabam de falecer no primeiro ano de vida. Portanto, estamos a falar de doenças muito graves, não é? Mas podemos ter doentes exatamente com o mesmo tipo, mas que acabam por ter uma vida, pronto, com dificuldades escolares, com dificuldades de aprendizagem, com atingimento cardíaco, atingimento hepático, mas que fazem a sua vida de uma forma mais razoável, com as suas dificuldades, mas conseguem chegar à vida adulta. Há vários patamares, não é? Por causa desse... Fenotipicamente, a variabilidade é muito grande, portanto, mas as formas mais graves são muito graves, não é? E estamos a falar nos casos com mais esperança e mais positivos dentro da doença. Estamos a falar de medicação para a vida em várias áreas? A medicação é sempre ajustada à sintomatologia, não é? Se temos atingimento hepático, podemos ter que fazer alguma medicação para o tratamento do atingimento hepático. Se tivermos atingimento cardíaco, podemos fazer alguma medicação. Portanto, o tratamento vai ser sempre sintomático, dirigido ao sintoma ou à falência. Por exemplo, alguns doentes têm hiperinsulinismo, não é? Portanto, fazem hipoglicemias por hiperinsulinismo. Também temos que tratar. Portanto, damos um fármaco para prevenir as hipoglicemias. Portanto, o tratamento é sempre dirigido ao sintoma ou ao órgão atingido naquele momento. Portanto, imaginemos que a pediatria faz o diagnóstico, acaba por, de facto, já falámos desse processo, acaba por chegar ao diagnóstico, depois a criança e depois o jovem adulto é observado pelas diferentes especialidades consoante então os sintomas, é isso, exatamente. Não é? Qualquer doença multissistémica, e a grande maioria dos erros inatos do metabolismo são, obviamente tem que haver sempre um maestro, não é? Alguém que facilmente a família se dirija e que oriente. Para coordenar, não é? Que coordenar depois para as famílias deve ser um caos, porque aquele pede análise, o outro pede análise, aquele pede um exame, o outro pede exame, é muito complicado. Tem que haver sempre alguém que oriente. E quem é o maestro? Geralmente é o pediatra ou o colega da medicina interna, no caso do adulto, sim. Muito bem. Que depois, claro que sozinho nunca consegue, não é? Portanto, tem que pedir num doente que tem atingimento cardíaco, um derrame pericárdico, uma cardiomiopatia, tem que pedir ajuda à cardiologia. Se tem atingimento hepático grave, tem que pedir ajuda à hepatologia, à endócrino, à fisiatria, que é tão importante, e neste momento à psicologia, porque estas famílias precisam sempre de algum apoio, e à genética, não é? Para nos orientar, ajudar, fazer o estudo da família e o aconselhamento genético. Portanto, é sempre um conjunto de médicos, terapeutas, que ajudam estas famílias com esta criança, porque não é um sintoma, são vários. Não é? Muito bem. Portanto, recordar que há também uma associação, sim, a associação de pais e profissionais aqui para apoiar as pessoas que descobrem recentemente
que têm na família este tipo de situação que é um bocadinho difícil, não é? Agradecer a presença aqui da doutora Anabela Bandeira no consultório. Nós seguimos para intervalo. A seguir falamos sobre atrofia muscular espinhal e também ainda vamos ter tempo para abordar questões ao nível da psicologia. Até já.